Liturgia do dia 15 de novembro de 2023, quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Memória de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura do livro da Sabedoria. Escutai, ó reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões, e vos orgulhais do número dos vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes a serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi Ele quem os fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos o julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que as aprenderem vão encontrar sua defesa. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é de número 81. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, ao pobre e ao humilde absolvei. Libertai o oprimido e infeliz, da mão dos opressores arrancai-os. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Eu disse: ó juízes, vós sois deuses, sois filhos todos vós do Deus Altíssimo. E contudo, como homens morrereis, caireis como qualquer dos poderosos. Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O autor dirige-se aos reis e a todos os que governam a terra, convidando-os a escutar. Princípio de sabedoria. A escuta da lei, sabedoria, é eficaz, porque realiza o que ouviu, conformando a vida à palavra do Senhor. O poder vem de Deus, e quem o detém deve servir o seu reino, como ministros, isto é, como servidores. No fim serão julgados sobre o modo como exerceram o seu serviço. Será um juízo imparcial,
O rigor do juízo será proporcional às responsabilidades de cada um. Deus, que cuida de todos, garante justiça aos pequenos, mas guarda com amor vigilante todos os caminhos. Por isso a todos pedirá contas, conforme ao poder de servir dado a cada um. Assim, o convite à sabedoria é dirigido a todos. A sabedoria abre o caminho da imortalidade a quem a tem e usa para servir a Deus e aos homens. Mais do que filosofia, a sabedoria é um itinerário místico que encontra e se deixa encontrar por aquele que não dorme por causa dela, satisfazendo-lhe o desejo. Com respeito ao Evangelho, Jesus retoma a viagem para Jerusalém, onde, como os profetas, será chamado a dar a vida. Entra numa aldeia de samaritanos e deixa-se interpelar por um grupo de leprosos. Eram samaritanos, estrangeiros para os judeus. Eram leprosos e tornavam impuro quem se aproximasse deles. Mas Jesus é o Salvador de todos, o irmão universal. Veio para todos, não faz acepção de pessoas, não despreza ninguém por pertencer a um determinado povo ou a uma certa raça. Muito menos despreza alguém por estar doente. Jesus realiza este milagre com a sua habitual discrição e abertura aos mais pobres entre os pobres, aqueles que mais precisam da sua intervenção salvadora. São curados os 10 leprosos, mas só um deles sente a obrigação de agradecer. O gesto de se lançar aos pés de Jesus significa não só a sua gratidão pelo milagre, mas também a decisão de se tornar discípulo. E só ele é plenamente curado no corpo e na alma. Não basta encontrar Jesus, é preciso escutar a sua palavra, deixar-se atrair pela graça e segui-lo para onde quer que vá. O caminho da salvação vai da graça recebida à gratidão, ao louvor. A gratidão parece uma das tantas espécies em vias de extinção no mundo de hoje. Todos reivindicamos direitos, mas nem sempre sentimos o dever de agradecer a quem livre e desinteressadamente nos faz bem. Muitas vezes não agradecemos sequer a Deus pelos seus inumeráveis dons de cada dia. Talvez saibamos pedi-los, mas nem sempre agradecemos convenientemente. As leituras de hoje podem ajudar-nos a meditar na importância da gratidão. Os reis e governadores da primeira leitura orgulhavam-se do seu poder, mas não se lembravam que ele lhes fora dado pelo Senhor para governarem com retidão, segundo a lei, e cumprirem a vontade do Altíssimo. Era essa a forma de mostrarem gratidão para com Deus. Cumprindo a sua vontade, reconheciam que não eram donos de nada nem de ninguém, mas que tudo tinham recebido dele para o serviço dos seus povos. No Evangelho, Jesus acentua a importância da gratidão. O Senhor curou 10 leprosos, mas só um sentiu a necessidade de voltar atrás para agradecer. Os outros, habituados aos benefícios de Deus, julgavam ter-lhes direito e não se sentiram na obrigação de agradecer. Não se passará o mesmo conosco, cumulados de bênçãos de Deus? Não continuarão os afastados do Senhor a manifestar maior admiração do que nós pelas suas intervenções misericordiosas? Mas se nos habituarmos a não agradecer a Deus as graças que nos dá, afastamo-nos dele e perdemos dons ainda maiores. Só aquele estrangeiro que voltou a agradecer a cura da lepra, Jesus pôde dizer: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros apenas ficaram com a cura da sua doença. Mas mais importante do que essa cura era a relação com Jesus, a relação da fé que salva. Receber um milagre é, no fundo, algo de secundário.
O mais importante é a relação com Deus, a que o milagre nos convida. Para uma criança, mais importante do que receber um presente é sentir-se amada. Deus quer que sintamos o seu amor, quer que o reconheçamos, não porque reivindica os seus direitos, mas porque, mais do que dar-nos isto ou aquilo, quer dar-se a si mesmo. Reconhecendo os seus dons e agradecendo, contemplamos a relação por ele iniciada e que não fica perfeita sem a nossa colaboração. É por isso que é importante agradecer, reconhecer que Deus nos ama. A gratidão para com Deus é, pois, uma grande ajuda na nossa caminhada espiritual. Quando não agradecemos facilmente, podemos cair no egoísmo e no orgulho, como os reis e governadores da primeira leitura. Jesus estava sempre pronto a dar graças ao Pai, mesmo durante a paixão. A paixão é, aliás, um sacrifício de ação de graças, como vemos na instituição da Eucaristia. Hoje a Igreja faz memória a Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em Lauingen, junto ao Danúbio, na Baviera, Alemanha, cerca do ano 1206. Fez os seus estudos em Pádua e em Paris. Entrou na Ordem dos Pregadores e exerceu o magistério em vários lugares com grande competência. Ordenado bispo de Ratisbona, pôs todo o seu empenho em estabelecer a paz entre povos e cidades. É autor de muitas importantes obras, tanto de ciências sagradas como naturais. Morreu em Colônia no ano 1280. Fazei isto em minha memória. Há duas coisas a notar aqui. Primeiro, a ordem de realizar este sacramento com as palavras: fazei isto. Segundo, que é um memorial do Senhor, quando se encaminhava para a morte por nós. Ele diz, portanto, fazei isto. Nada mais útil, nada mais suave, mais salutar, amável, mais semelhante à vida eterna, poderia ele ordenar. Vamos mostrar um por um estes predicados. Útil para a remissão dos pecados e utilíssimo na vida para a plenitude da graça. O Pai dos Espíritos nos guia ao que é útil para receber sua santificação, porque a santificação está em seu sacrifício, isto é, quando se ofereceu no mistério, tanto ao Pai em nosso favor, quanto a nós, para a nossa união. Por ele santifico-me a mim mesmo. Cristo, que se ofereceu imaculado a Deus pelo Espírito Santo, purificará nossa consciência das obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Do comentário sobre o Evangelho de Lucas, de Santo Alberto Magno, bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, quisestes que o bispo Santo Alberto fosse grande, porque soube conciliar a sabedoria humana e a verdadeira fé. Dai-nos na escola de tão grande mestre, conhecer-vos e amar-vos mais profundamente, na medida em que progredimos nas ciências. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like
e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.